Ink era um segurança falido com uma aura negativa e sem mulheres. No entanto, tudo mudou quando ele salvou uma maga atraente com um beijo de vida, mas acidentalmente absorveu seus poderes. Agora, ele fica mais forte toda vez que se envolve com ela. Tudo começou em uma noite terrível enquanto Yin estava patrulhando o telhado apenas para encontrar uma garota misteriosa no ar. Mizu, que estava ocupada ativando a tribulação celestial, imediatamente se distraiu e quando olhou para ele, um raio de repente a atingiu, enviando-a de volta ao chão inconsciente. Ying inicialmente fingiu não vê-la, mas mudou de ideia para tentar o famoso Seper que ele tinha visto em filmes. Ele mergulhou a boca na dela imediatamente, causando um brilho que iluminou o céu, mas apenas alguns segundos depois, Mizu abriu os olhos para o rosto feio dele e o esbofeteou. Ele entrou em pânico e tentou explicar que tudo foi um mal-entendido, mas ela o acusou de roubar seu primeiro beijo. Ela o esbofeteou novamente e saiu com raiva, esperando nunca mais vê-lo. Enquanto isso, no caminho de volta, ela estava feliz que pelo menos o idiota não viu a tribulação celestial, ou ele poderia ter morrido. Mas então, de repente, ela sentiu um choque e percebeu que seu poder havia sido reduzido. Ela se perguntou o que havia acontecido e pensou que precisava investigar isso. Enquanto isso, naquela mesma noite, Ink começou a sentir febre enquanto dormia, e uma luz brilhante iluminou seu quarto. No dia seguinte, ele se sentou em um parque se perguntando por que estava se sentindo tão revigorado hoje, e sua visão havia melhorado, de modo que agora podia ver melões a 3 km de distância. Ele de repente notou a garota violenta de ontem passando com um ricaço aleatório convidando-a para sair e pensou que os dois idiotas pertenciam um ao outro. Mas então um olho invisível e assustador apareceu no céu e ao notar um novo cultivador, decidiu testar a nova habilidade de Ying desparafusando um grande outdoor sobre uma garota aleatória chamando na rua. Vendo isso, Ying imediatamente correu em direção à garota, e quando o outdoor quase transformou a garota de tridimensional para bidimensional, ele acidentalmente ativou um poder extraordinário que fez o outdoor colidir com um prédio diferente. No entanto, ele desmaiou em seguida. Ele acordou chocado em um quarto de hotel amarrado a uma cama com Mizu tocando em lugares sensíveis. Ela abriu os botões para que ele pudesse ver seus seios, mas quando viu que ele estava agindo como um novato, Come on, man! Ela recuou, dizendo que a técnica que aprendeu no YouTube não funcionou. Mizu então disse a ele que ia recuperar o que pertencia a ela, mas ele não se lembrava de ter tirado nada dela. Com isso, ela o lembrou sobre a mulher que ele salvou e disse que ele usou o poder dela para salvá-la, mas Ying ainda achava que Mizu estava mentindo. Mizu então revelou que era uma cultivadora e ativou uma espada, ameaçando cortar seus sacos. Ela deu a ele duas opções, morrer sob seu céu negro ou cultivar junto com ela e se tornar imortal. Mais tarde no elevador, Ink ficou maravilhado com a beleza da cidade. Mas Mizu disse para ele não se deixar enganar, pois aquilo era apenas a superfície, já que o mundo era mais maligno e sombrio do que ele pensava. No entanto, Ying respondeu que, embora soubesse disso, ele preferia manter os olhos na parte brilhante e usar seus poderes de cultivo para ajudar aqueles no escuro. Mas Mizu disse-lhe que não era tão fácil quanto ele pensava. Eles foram para o telhado de um arranha-céu e Mizu perguntou a Ying se ele queria desenvolver seu cultivo rápido ou devagar. Ele respondeu que queria rápido, e ela disse-lhe para pular do prédio, chocando-o. Ela explicou que as pessoas geralmente se tornavam muito poderosas diante da morte, e como ele não queria morrer, poderia despertar seus poderes. No entanto, Ink perguntou o que aconteceria se ele falhasse, e ela respondeu que só haveria notícias sobre a segurança de uma escola abraçando o chão no dia seguinte, mas se ele se recusasse a pular, acabaria morto de qualquer forma, já que outros cultivadores viriam atrás dele. Então era melhor ele tentar. Ying, sem escolha, pensou que essa era a maneira brega dela de se vingar, então ele se aproximou da borda, ainda hesitante, mas Mizu o empurrou. Enquanto caía, ele tentou entrar no estado de avatar para invocar o poder que usou para salvar a garota mais cedo naquele dia, mas logo percebeu que estava frito e que realmente ia morrer. Seus olhos logo escureceram, mas então ele viu Mizu vindo em sua direção e a esperança encheu seus olhos novamente. No entanto, ela o pegou e disse que ia morrer com ele. Ele aceitou seu destino e a abraçou apertado enquanto continuavam a cair. No entanto, de repente ele criou asas e pousou como um profissional antes de decolar novamente, como se estivesse fazendo isso há 15 anos. Enquanto isso, Mizu já estava ficando úmida com a aura dele, mas de repente ela o agarrou e o trouxe ao chão, dizendo para ele não ficar convencido porque o mundo da cultivação não mostrava misericórdia para novatos. Ela pediu para ele não se exibir da próxima vez, ou alguém além dela estaria lá para enviá-lo ao Criador. Enquanto isso, em um local diferente, esse mestre havia sentido algumas flutuações de poder e pediu ao seu subordinado para ir verificar e testar sua força. Ele então pediu a ela para eliminá-lo se o considerasse fraco. No dia seguinte, enquanto Muzi e Ying caminhavam pela rua, o rico idiota desempregado ainda estava esperando que Muzi concordasse em sair com ele, mas Muzi disse que estava muito cansada porque tinha acabado de voltar de um hotel com Ying. O idiota ficou com ciúmes instantaneamente e tentou espancar Ying sem sentido, mas Muzi interveio com um tapa na cara nojenta dele, dizendo que só ela tinha permissão para bater no homem dela. Ela então se afastou com Ying andando atrás dela como um covarde que acabou de ser defendido.
Mais tarde, Musei encontrou Ying jogando em um telefone antigo e zombou dele, dizendo que não tinha certeza se ele conseguia usar o WeChat. O irmão respondeu que estava bem com a função de mensagens, mas percebendo que era seu lado quebrado falando, ela pegou o telefone dele e entregou-lhe um telefone, fazendo-o desabar em lágrimas instantaneamente. Depois ele ficou curioso e perguntou por que ela não o isekaiou, mesmo sendo tão poderosa quanto os outros no mundo da cultivação contra os quais ela o havia alertado. Ela respondeu que era porque ele tinha sugado a maior parte de sua energia espiritual e que se ela deixasse de amá-lo, ela desapareceria para sempre, a menos que cultivassem juntos. Então ele perguntou se poderiam descer naquela noite. Damn good deal. Instantaneamente, fazendo seu coração bater mais rápido, ela imediatamente o agarrou e começou a correr em qualquer direção porque não podia esperar até a noite, já que suas calças já estavam molhadas. Enquanto o arrastava, Ying percebeu que já estava se apaixonando por ela. Enquanto isso, a garota enviada para testá-lo, Yui, estava em fúria, banqueteando-se com sangue como se fosse suco. Na manhã seguinte, Yui saiu às ruas em busca do cara que tinha a energia espiritual, e ao perceber que poderia dar trabalho encontrar quem era, ela teve a ideia de postar suas fotos no Tinder com o feitiço de sedução dançante para atrair rapazes para ela. No entanto, apenas gordos feios sem energia espiritual estavam vindo atrás dela, e ela espancou todos eles de raiva. Frustrada, ela se perguntou por que o cara de verdade não estava aparecendo, e pensou que talvez ele pertencesse à categoria da comunidade arco-íris. Então decidiu mudar a direção de sua sedução. Naquela noite, no dormitório do segurança, enquanto Ying estava rolando sem parar os shorts do YouTube, ele de repente notou seu veterano Lee, que por acaso estava nessa categoria, levantar-se de seu assento após conversar com um garoto fofo em seu PC. Lee saiu em busca do garoto fofo como uma ovelha indo para o abate, e ao notar o comportamento estranho que ele estava exibindo, Ying decidiu segui-lo antes que ele se tornasse a próxima vítima de colheita de órgãos. Lee foi em direção a Yui como um zumbi, e ao vê-lo, ela imediatamente verificou se ele tinha alguma energia espiritual, mas descobriu que o cara não tinha nem energia, quanto mais espiritual. Então ela se virou para ir embora, mas Lee a perseguiu, fazendo com que ela desse um soco a Mike Tyson em seu queixo, lançando-o no ar. Ying imediatamente ativou suas asas e o salvou, divertindo Yui porque ela tinha acabado de encontrar quem ele estava procurando. Enquanto isso, Lee transferiu sua afeição para Ying e começou a desejar seu Magnum, o que assustou Ying ao pensar na ferramenta de Lee o destruindo. Yui removeu o feitiço de sedução dançante e Lee imediatamente recuperou seus sentidos. No entanto, Lee pensou que Ying estava tentando dar em cima dele e ficou tímido, mas Ying imediatamente se desculpou antes que o gorducho o forçasse a ficar de 4. Enquanto ele fugia, foi subitamente atingido novamente pelo feitiço de sedução de Yui e começou a agir como um zumbi, desejando-a intensamente. Logo ele a encontrou no telhado e ela imediatamente ativou restrições espirituais ao redor deles para impedir que sua energia espiritual vazasse para outros cultivadores detectarem. Ying agiu de forma tão constrangedora que ela o socou no rosto e removeu o feitiço instantaneamente antes de ficar tentada a comer sua carne. Voltando a si, Ying se perguntou o que estava acontecendo e como ele chegou ao telhado em primeiro lugar. Yui então invocou uma espada, pretendendo acabar com ele, fazendo-o perceber que o que Mizu disse era verdade. Ele tentou escapar, mas ela o pegou e jogou de volta ao chão, tirando suas calças no processo. Yui tentou atacá-lo novamente, mas Mizu interrompeu naquele momento. Ao ver Ying, ela o chamou de sem vergonha por abaixar as calças na frente de uma garota, mas ele disse que podia explicar. Enquanto isso, Yui revelou que Ying havia proposto a ela mais cedo, e ao ouvir isso, Mizu disse para ele ficar de joelhos até que ela terminasse de lidar com Yui. Isso fez Ying realmente pensar em como ele era inútil e barato. Alguns minutos após o início de sua punição, o palhaço avistou as duas garotas discutindo e teve a audácia de afirmar que estavam brigando por causa dele, o que irritou tanto as duas que imediatamente deram-lhe uma lição de realidade, nocauteando-o. As duas garotas se prepararam para brigar, e Mizu disse a Ying que se comunicaria com ele por telepatia a partir de agora. Yuki escaneou os níveis de poder deles e descobriu que Ying estava no estágio médio de condensação de Ki, enquanto Mizu estava no estágio inicial de estabelecimento de fundação. Isso fez Yui perder a cabeça porque esses dois fracos tiveram a ousadia de liberar energia espiritual em público. Mizu usou sua linha direta mental para lembrar Ying sobre a lição de cultivo que ela deu a ele durante a última sessão de treinamento. Ela havia explicado como os diferentes níveis de cultivo funcionavam e como havia um enorme abismo entre cada estágio. Ela basicamente disse a ele que seria enviado para a vida após a morte se enfrentasse alguém mais forte do que ele, a menos que tivesse alguma arma especial para equilibrar as coisas. Yui de repente lançou seu ataque, e Mizu imediatamente percebeu que essa garota estava na verdade no estágio avançado de estabelecimento de fundação, o que significava que ela estava muito além do nível deles. Mesmo que se juntasse a Ying, ainda seriam completamente destruídos. Mas Mizu não recuou, então ela convocou sua espada e entrou na luta de qualquer maneira. As duas começaram a lutar em uma troca de golpes intensa. Então Yui sacou sua espada flamejante e lançou um ataque ardente, mas Mizu desapareceu e se teleportou bem acima dela antes de atacar com sua técnica Céu Negro, fazendo Yui cair no chão como um meteoro. Mizu gritou para Ying sair dali imediatamente e prometeu que o alcançaria mais tarde. Os dois lutadores se enfrentaram novamente com seus poderes, mas Yui dominou completamente Mizu e a agarrou pelo pescoço.
Ela então a arrastou para o céu antes de jogá-la de volta à terra como se estivesse jogando vôlei. Mizu ficou extremamente fraca e começou a se contorcer de dor, mas Yui ainda não tinha terminado e continuou a espancá-la. Então, ela convocou um ataque ainda mais poderoso e o lançou sobre a pobre garota. Mizu rapidamente levantou sua restrição de defesa para bloqueá-lo, mas o ataque era muito avassalador para ela lidar. Enquanto isso, enquanto Ing escapava, seu cérebro finalmente começou a funcionar e ele percebeu que Mizu nunca sairia viva daquela luta, com uma diferença tão grande nos níveis de poder deles. Do outro lado da cidade, o mestre de Yui terminou de adicionar mais vítimas à sua coleção e começou a pensar em colher a alma de Yui também, depois que ela retornasse de sua missão. Ele queria usá-la para avançar para o estágio final da formação do núcleo, porque lealdade não significa nada para ele. Mizu continuou lutando com tudo o que tinha, mas acabou sendo atingida fortemente. Yui se aproximou dela e tentou plantar alguns pensamentos tóxicos em sua cabeça sobre como Ing era um covarde por fugir e deixá-la para trás, mas Mizu se recusou a pensar mal dele porque não ia deixar essa vilã mexer com sua cabeça. Mizu disse a Yui que pessoas como ela nunca entenderiam a verdadeira lealdade, o que deixou Yui absolutamente furiosa. Ela imediatamente tentou enviar Mizu para o outro mundo, mas Ing voltou voando como um super-herói e levou o golpe no lugar dela. Mizu, que pensou que estava prestes a se tornar um fantasma, ficou completamente chocada quando o viu voltar. Ela começou a chorar e lembrou-se de sua mãe dizendo-lhe quando era pequena que o homem com quem se casaria um dia teria que ser alguém que pudesse confortá-la, cuidar dela e protegê-la de se machucar. Enquanto os dois pombinhos passavam o que achavam serem seus momentos finais abraçados, Yui ficou tão irritada que chutou Ing para longe e deixou Mizu inconsciente. Ele perdeu a consciência e acordou em outra dimensão onde encontrou um guardião do submundo que se apresentou como Chuanzi. Isso deixou Ing completamente surpreso. Chuanzi convocou o Céu Negro e exibiu seu poder, o que deixou Ing todo animado porque ele reconheceu a arma imediatamente. Chuanzi disse a ele que sua energia espiritual vinha da mesma fonte que a dele, mas ficou surpreso ao saber que Ing não era da mesma linhagem. Ele então deduziu que esse cara devia ser o parceiro de cultivo de um de seus descendentes. Ing lembrou-se de Mizu falando sobre seu ancestral e se perguntou se era a mesma pessoa que ela mencionou, então decidiu mencionar o nome dela e ver como Chuanzi reagiria. Ele disse a Chuanzi que era o marido de Mizu, o que divertiu o velho guardião ao perceber que este era de fato o parceiro de cultivo de sua descendente. Ele então decidiu dar a Ing um presente especial para ajudar a impulsionar seu cultivo. Ele convocou as contas Huntian e as entregou, explicando que as obteve por acaso há centenas de anos, e deixou algo dentro que poderia ajudá-lo. Chuanzi então mencionou que estava com pouca energia espiritual, então só poderia ajudá-lo a escapar de sua situação perigosa atual. O guardião se preparou para partir e disse a Ing que recuperaria seu poder assim que retornasse ao seu mundo. No entanto, quando Ing perguntou como deveria usar as contas, o velho apenas zombou dele sem dar uma resposta. Mais tarde, enquanto Mizu chorava sobre seu corpo inconsciente como se estivesse em um funeral, um feixe de luz brilhante de repente disparou de seu corpo para o céu. Ing emergiu da luz com uma aparência completamente mudada, carregando Mizu em seus braços, o que absolutamente chocou Yuri, e a deixou se perguntando o que diabos acabou de acontecer. Ela ficou completamente abalada pelo poder espiritual insano que emanava dele, e pela rapidez com que ele estava subindo de nível, como se tivesse códigos de trapaça ativados. Ela começou a entrar em pânico pensando que não poderia lutar contra ele no seu nível atual de lixo, e que poderia realmente ser enviada para o além nesse ritmo. Ela se perguntou se o nível de poder dele era ainda maior do que o do seu mestre, então imediatamente ativou seu chicote de fogo e lançou um ataque. Mas Ing destruiu-o com apenas uma palavra, o que a deixou absolutamente atordoada, e ela desabou no chão como um balão murcho. Agora que sua arma mágica estava completamente destruída, essa garota decidiu que a melhor solução era pular do telhado, já que não tinha mais esperança. Mas Ing rapidamente saltou atrás dela e a salvou, o que a pegou totalmente de surpresa. Ele a chamou de idiota e disse que era apenas uma luta e que ela não precisava se apagar da existência por algo tão básico. Ele sugeriu que ela poderia simplesmente fugir, o que era muito melhor do que virar uma panqueca no pavimento. Quando voltaram para o telhado, a ingrata o empurrou e perguntou o que um fraco como ele sabia sobre o quão cruel o mundo realmente era. Ela saiu correndo, e enquanto Ing estava preocupado com o estado mental dela, Mizu disse para ele não desperdiçar sua energia se importando com isso, já que todos tinham seus próprios problemas para lidar. Ela então beliscou a orelha dele e começou a interrogá-lo sobre o poder louco que ele acabou de mostrar. Ele tentou enganá-la dizendo que sempre foi seu sonho agir de forma legal uma vez na vida, mas ela não comprou sua explicação esfarrapada, então deu um tapa na cabeça dele e começou a arrastá-lo para algum lugar. Mais tarde, no quarto do hotel, ela perguntou por que o poder espiritual dele de repente disparou, mas ele apenas falou bobagens para evitar contar o que realmente aconteceu. Ela disse que a capacidade dele de absorver o poder espiritual dela era um completo mistério, mas ele continuou fingindo ignorância. Então, ela decidiu que era hora de usar algumas técnicas especiais de interrogatório. Ela o amarrou na cama e subiu em cima dele, pronta para a ação. Ela disse que esse era o método de cocultivo da família Lee, e então lhe deu um beijo. Ela disse para ele não se assustar e explicou que o método de cocultivo poderia equilibrar o Yin e o Yang ao deixar o poder espiritual fluir através de ambos os corpos, após o que poderiam começar o trabalho.
Ying entrou em outra dimensão e, surpreendentemente, achou a cena familiar. Seus poderes espirituais se fundiram e ele de repente começou a ver as memórias profundas escondidas dentro da mente dela. Ele acordou em um campo estranho, aparentemente dentro da memória de Mizu, e olhou ao redor se perguntando onde ela estava. Então ele avistou uma porta trancada e foi até lá para verificar. Assim que a tocou, uma luz começou a brilhar e ela se abriu instantaneamente para outro lugar, onde ele viu uma gota de sangue caindo de uma flor. Ele olhou confuso, perguntando-se o que estava acontecendo quando a jovem Mizu apareceu de repente com uma expressão triste. Ela começou a desenhar suas roupas sem dizer uma única palavra. Então um buraco negro se abriu sob eles e ambos caíram nele. Enquanto isso, Mizu também estava explorando a memória de Ying, dirigindo-se para o mar de sua consciência. Ela planejava se aproximar para poder usar a energia espiritual deles para detectar quais partes vinham da mesma origem. No entanto, quando ela se aproximou, sentiu uma onda avassaladora de uma arma mágica que ela confirmou estar realmente viva, o que a chocou completamente. Ela foi imediatamente sugada para outra cena trágica que já havia experimentado antes. Ela viu pessoas mortas no chão e então avistou seu inimigo, o que a assustou quando ele se aproximou para enviá-la para o próximo mundo também. Ying acordou de seu curto cochilo no meio de uma casa em chamas e imediatamente ouviu alguém pedindo ajuda. Ele rapidamente correu até lá e ficou chocado ao ver um homem estranho em cima de um prédio. Enquanto se perguntava quem era aquele sujeito, uma mulher ferida continuava a chorar por ajuda. Mas o estranho se aproximou e a eliminou antes que Ying pudesse fazer algo para salvá-la. Ambos voltaram à realidade e Mizu começou a chorar enquanto Ying pensava em seu passado doloroso, o que o fez determinado a protegê-la a qualquer custo. Poucos momentos depois, Mizu contou a ele que sua família tinha 34 descendentes na civilização moderna, mas todos, exceto ela, foram Essek escondidos naquela noite por causa do tesouro da família chamado Céu Negro. Ela acrescentou que se vingaria algum dia, desde que continuasse segurando o tesouro. Ying perguntou a ela qual era o nível de cultivo do cara e sugeriu que eles poderiam se unir para derrotá-lo, mas ela disse que não seria fácil, porque ele havia alcançado o estágio inicial da alma nascente, tornando-o o patriarca de nível de cultivo mais alto, que também tinha 6 outros anciãos com ele no nível de alma independente. Se eles o enfrentassem agora, ele os transformaria, usaria para o jantar. Ao ouvir isso, Ying a tranquilizou dizendo que a ajudaria a derrotar esse vilão. Ela então lhe deu um beijo rápido na bochecha e ele ficou vermelho de vergonha. Ele decidiu revelar sobre sua energia espiritual que vinha escondendo dela, mas ela disse para ele não se preocupar com isso, já que não detectou nenhum segredo em sua consciência antes, mas sim sentiu um calor que não experimentava há muito tempo. Logo ela disse para ele ir embora, o que chocou esse idiota que já achava que ia ter sorte naquela noite. No caminho de volta ao seu posto de dever, ele descobriu que as contas Huntian que ele pegou de Chuanzi estavam desaparecidas, fazendo-o entrar em pânico sobre como ele iria sobreviver neste mundo moderno de cultivo sem nenhum poder extra. No entanto, quando voltou para o seu quarto, ficou surpreso ao ver Yuhi deitada na sua cama de lingerie, esperando por ele como se fosse a vez dela naquela noite. Ela disse que precisava de um favor dele, mas a maneira como estava vestida não ajudava Ying a manter seus pensamentos puros. Ela explicou que não tinha outro lugar para ficar e perguntou se poderia dormir na casa dele. O que o fez se perguntar onde diabos ele deveria dormir então. Lee imediatamente aproveitou a oportunidade e ofereceu-se para compartilhar sua cama com Ying, mas o cara preferia dormir no chão frio e duro do que ter suas costas danificadas pelo impacto. No dia seguinte, uma verdadeira parada de caras pouco atraentes que tinham caído sob algum feitiço de sedução dançante se alinhou na frente de Yue para convidá-la para sair, mas ela estava ficando frustrada por só parecer atrair completos perdedores. Outro pretendente feio chegou em seu carro e quase atropelou um dos outros caras. Este tolo avistou Mizu se aproximando e imediatamente começou a agir como um cachorrinho apaixonado, convidando-a para um encontro. Mas Mizu rejeitou duramente, dizendo que ele era feio demais e que precisaria provar que poderia cuidar dela e protegê-la pelo resto da vida se quisesse se qualificar como material para namorado. Ela então sugeriu que Yui seria perfeita para ele, mas Yui também rejeitou a ideia, dizendo que não queria algum fraco mimado que não pudesse protegê-la. Um dos pretendentes feios se ofereceu como o candidato perfeito, mas Yui deu-lhe um soco nocauteante e apontou diretamente para Ying, declarando que ele era quem ela queria. Ying ficou super envergonhado ao pensar na confusão complicada que sua vida amorosa havia se tornado, e enquanto ele caminhava até Mizu, ela disse que estava pensando em ir assistir a um filme com ele. Yui imediatamente se encostou nele e disse que também queria assistir a um filme com ele, o que deixou Mizu absolutamente furiosa. As duas garotas começaram a brigar por ele como se ele fosse o último pedaço de bolo em uma festa de aniversário, e todos os outros caras ao redor começaram a cuspir sangue de pura inveja. Mais tarde, no cinema, as duas garotas ignoraram completamente o filme que pagaram pra ver e passaram o tempo todo discutindo sobre quem poderia tocar em Ying. As duas até acabaram se beijando enquanto tentavam beijá-lo. No dia seguinte, Ying estava carregando um presente para Mizu, esperando resolver as coisas após o mal-entendido sobre seu relacionamento com Yui. No entanto, a caminho de encontrá-la, Zhao interceptou-o com um bando de capangas igualmente feios, planejando espancá-lo por roubar sua paixão. Os bandidos perguntaram se ele sabia que havia ofendido alguém importante,
mas Ying fingiu ser ingênuo e fingiu não ter ideia do que estavam falando. Eles imediatamente tentaram atacá-lo, mas ele conseguiu enganá-los e tentou escapar. Infelizmente, o mordomo de Zou o derrubou e o fez cair de cara no chão. Os homens correram atrás dele como uma matilha de cães selvagens, mas antes que pudessem alcançá-lo, Yue e Meizu perceberam a situação à distância e rapidamente correram para resgatá-lo, entregando derrote todos os atacantes. Depois, Ying apresentou seu presente para Mizu com uma empolgação nervosa, mas quando ela abriu para ver o que havia dentro, percebeu que ele estava realmente sem noção. Ele disse a ela que estava inexperiente, já que era a primeira vez que dava um presente a uma garota, e pensou que todas as garotas adorariam receber galinhas como presentes. Mizu ficou desapontada com a completa falta de bom senso dele, e ele começou a implorar por perdão enquanto oferecia outro presente ridículo. Enquanto isso, Yui observava como os dois interagiam, ficou com ciúmes da química óbvia entre eles e decidiu deixá-los sozinhos. Ao mesmo tempo, o mestre dela estava no topo de um prédio observando-a e esperando que ela não o desapontasse. Depois daquela troca de presentes constrangedora, Mizu e Ying caminharam juntos enquanto conversavam sobre o presente que ele acabara de lhe dar. Eles avistaram Yui andando sozinha à frente, parecendo a pessoa mais solitária do planeta. Ying achou que ela parecia exatamente como ele mesmo antigamente, quando sempre estava sozinho sem amigos. Ele disse a Mizu que queria ir falar com ela, e ela concordou, então ele correu para alcançar a garota triste. Ele se ofereceu para ser amigo dela, mas Yui afastou sua mão e disse que se ele não tivesse recebido aquele grande aumento de poder no dia anterior, ela teria enviado tanto ele quanto Mizu direto para o além sem hesitação. Ela também revelou que a única razão pela qual se aproximou dele foi porque ele tinha uma energia poderosa e poderia servir como seu guarda-costas pessoal contra o perigo. No entanto, ele disse para ela não se preocupar com isso, pois ele a protegeria de qualquer forma. Mas ela perguntou se Mizu era quem o tinha enviado para mexer com seus sentimentos. Ele respondeu que ela tinha entendido completamente errado o caráter de Mizu e explicou que ele tinha estado dentro do mundo espiritual dela e descoberto que ela carregava o enorme fardo da trágica morte de sua família em seus ombros. Ele disse a Yui que Mizu também se sentia solitária, assim como eles, apesar de sua aparência durona. Yui admitiu que pensava que Mizu era apenas uma princesa rica e arrogante que desprezava a todos, mas ele explicou que Mizu estava apenas mantendo uma fachada forte em público, e que ele era literalmente a única pessoa em quem ela podia realmente confiar para obter apoio. Yui percebeu que era por isso que ele estava tão desesperadamente comprometido em proteger Mizu a todo custo, e ele prometeu a ela que faria o seu melhor para protegê-la também, porque agora eram amigos de verdade. No entanto, ela ficou toda atrapalhada com a gentileza dele e saiu correndo como um coelho assustado, enquanto Mizu deu um tapinha no ombro de Ying e o avisou para não confortar Yui demais ou ela ficaria seriamente com ciúmes. Mais tarde naquela noite, um casal aleatório começou a se envolver em uma situação romântica, mas o chefe de Yui apareceu de repente. Ele mandou que parassem suas atividades imediatamente e quando o cara tentou defender a namorada, o velho psicopata simplesmente o levantou e quebrou seu pescoço. Ele então ativou seus poderes malignos, enquanto raciocinava que o fruto que ele havia cultivado cuidadosamente por anos, Yui, agora estava totalmente maduro e pronto para a colheita. Após essa cena horrível, ele arrastou os dois amantes mortos para seu esconderijo secreto e Yui foi encontrá-lo lá, enquanto pensava desesperadamente em um plano de fuga para não se tornar o próximo lanche de seu mestre. Ele perguntou a ela sobre a missão que ele havia dado e ela se desculpou por falhar, explicando que Ying tinha ficado incrivelmente mais poderoso durante a luta deles, tanto que ela não conseguiu eliminá-lo mesmo se tentasse com todas as suas forças. Ele disse a ela que estava tudo bem, e revelou que havia alcançado outro ponto de avanço desde que absorveu o sangue dos dois amantes que acabara de eliminar. Em 10 dias, ele apagaria Ying e Mizu da existência completamente, após o que absorveria o sangue deles e avançaria para o estágio final da formação do núcleo. Em seguida, instruiu Yui a mantê-los distraídos e impedir que descobrissem sua existência. Em seguida, Ying procurou por Yui na floresta, e após vagar por um tempo, ela apareceu de repente vestida de uma forma que faria um monge reconsiderar suas decisões. Ele ficou completamente chocado ao ver a transformação dela e perguntou por que ela o havia chamado no meio da noite vestida de forma tão provocante. Mas ela ignorou a pergunta dele e começou a desabotoar as roupas bem na frente dele. Ying ficou super nervoso e rapidamente cobriu o rosto, mas ainda deixou uma pequena abertura para espiar. Ela perguntou se ele gostaria de aplaudir, mas ele estava muito envergonhado para dizer sim, e disse que não poderia trair Mizu assim, embora estivesse claramente tentado. Ela ficou com raiva da rejeição dele e imediatamente convocou sua arma mágica, então começou a atacá-lo com golpes mortais, mas ele desviou de todos os seus movimentos. Ela o desafiou a usar sua energia espiritual para lutar de verdade, mas ele recusou, dizendo que não poderia lutar contra sua amiga de jeito nenhum, e ela o avisou que ele morreria se continuasse sendo tão teimoso. Ela logo tentou esfaqueá-lo como havia tentado antes, mas ele não revidou nem tentou resistir ao ataque, o que a fez chorar enquanto o batia por não usar sua energia espiritual para se defender. Ela exigiu saber por que ele não lutava contra ela, e ele gentilmente acariciou sua cabeça enquanto explicava que sua energia espiritual era destinada a protegê-la, não a machucá-la. Mizu se encontrou nessa posição suspeita e ameaçou cortar suas partes por traí-lo, então eles rapidamente se separaram como se tivessem sido pegos em flagrante. Yue então disse que mesmo que ela não os eliminasse, seu mestre acabaria fazendo o trabalho de qualquer maneira.
Mas Ying disse que era exatamente por isso que eles precisavam desesperadamente da ajuda dela do lado deles. Ela então revelou a verdade chocante de que seu mestre havia sentido a liberação da energia espiritual deles durante as batalhas recentes, o que os fez perceber que estavam em sérios apuros. Eles concluíram que o mestre dela a havia enviado para lutar com eles apenas para testar seus níveis de poder através do combate e reunir informações. Yu disse a eles que seu mestre em breve alcançaria o estágio médio de formação do núcleo, e após essa transformação, ele definitivamente os apagaria da existência sem suar, fazendo Ying perceber que era hora de começar a se preparar para a batalha final contra o chefe supremo. Enquanto isso, de volta ao seu esconderijo, o mestre de Yui terminou de consumir os 2 estudantes mortos e ficou animado ao ver que seu nível de cultivo estava aumentando a uma velocidade relâmpago. Ele concluiu que o que precisava agora era o sangue de Ying e Mizu, o que o levaria ao estágio intermediário de formação do núcleo e o pouparia de 10 anos de cultivo tedioso. Ying concluiu que o mestre de Yue era basicamente a raiz de todos os seus problemas, mas esse gênio pensou que Yue ir contra seu mestre seria quebrar algum código moral antigo, como se ela lhe devesse a vida ou algo assim. No entanto, Mizu trouxe um pouco de realidade e disse a ele que as relações entre professor e aluno estavam mortas neste mundo de cultivo traiçoeiro, onde todos estavam ocupados tramando a queda uns dos outros por trás de sorrisos falsos. Ying então perguntou a Yue se ela estava presa a esse mestre desde jovem, e ela decidiu contar sua trágica história de vida. Muito tempo atrás, ela vivia em uma pequena aldeia onde seus pais a tratavam como sua preciosa princesinha. O problema era que ela não tinha amigos porque todos os outros jovens continuavam chamando-a de monstro e a intimidando sem parar. Depois de distribuir lições de realidade grátis para esses valentões por pisarem no seu último nervo, mesmo tentando ao máximo controlar seu temperamento, ela escapava para uma caverna para passar o tempo com sua única amiga, um espírito de cobra. Ela passava o tempo alimentando essa amiga escorregadia e cuidando dela para que se recuperasse de qualquer ferimento que tivesse. E continuava desejando que sua melhor amiga cobra evoluísse para a forma humana para que pudessem realmente conversar e ela pudesse mostrar a todos como sua amiga era leal. Ela pensava que seriam amigas para sempre, mas a vida tinha outros planos que as separariam. Um dia, enquanto se dirigia à caverna para sua habitual sessão com a cobra, ela passou por um vidente que estava ocupado enganando uma multidão de pessoas desavisadas com suas previsões falsas. Este velho charlatão de repente a avistou passando e tentou pará-la, mas ela passou rapidamente por ele porque não tinha nenhum interesse em suas bobagens. No entanto, enquanto ela continuava andando, o velho começou a tagarelar sobre como ela tinha um corpo especial e ofereceu-se para ensiná-la o caminho do tal. Mas Yue não estava nem aí para o discurso de vendas dele, e só pensava na comida que precisava levar para sua amiga. O velho continuou falando e de repente a avisou para ficar longe daquele monstro que ela chamava de amiga, o que a fez congelar. Ele acrescentou que essa criatura seria a razão pela qual ela perderia tudo o que amava se não cortasse os laços imediatamente. Mas Yue saiu correndo porque não queria ouvir nenhuma de suas previsões sombrias. Ela correu para a caverna e encontrou sangue espalhado por toda parte. Ela ficou horrorizada e imediatamente começou a correr de volta para a cidade. Ela tropeçou e caiu de cara no chão, mas quando olhou para cima, levou do maior susto da sua vida ao ver sua cidade inteira parecendo um churrasco que deu terrivelmente errado. O espírito da cobra aparentemente estava se divertindo, enviando todos em viagens expressas para o além sem qualquer discriminação. Yue voltou para sua cidade em chamas em puro terror, e começou a procurar por seus pais entre um monte de corpos espalhados por toda parte. Logo descobriu que seus pais também tinham recebido suas passagens só de ida para o além, e ela desabou em lágrimas como se seu mundo tivesse acabado. De repente, avistou o vidente deitado ali, todo machucado e mal respirando, então correu até ele. Ele revelou que o espírito da cobra havia escapado para uma floresta e morreu enquanto tentava dizer a ela para ir atrás do monstro. Yue continuou chorando, culpando-se por ser responsável por todos serem apagados da existência. Ela pegou uma barra de metal e foi direto para a floresta para caçar o espírito da cobra. Mas quando chegou à caverna, um cara aleatório apareceu e a chamou de idiota por tentar enfrentar o espírito da cobra sozinha, como se fosse uma heroína de ação. Ele se desculpou por não ter impedido o monstro de transformar sua aldeia em um cemitério e disse que ela precisava ficar viva, já que era literalmente a única pessoa restante de sua cidade natal. Yue ignorou o conselho dele e tentou passar por ele, mas falhou miseravelmente. O estranho explicou que ela não poderia derrotar o espírito da cobra porque essas criaturas ficavam completamente descontroladas durante as noites de lua cheia. Ele então entregou a ela uma arma especial que poderia realmente eliminar o monstro de uma vez por todas. Yue imediatamente agarrou-o e seguiu o rastro de sangue de cobra na floresta até encontrar sua antiga amiga deitada no chão, parecendo que tinha passado por um liquidificador. Ela se aproximou do espírito da cobra, ainda fervendo de raiva por sua aldeia ter sido destruída, e ameaçou acabar com ela, exigindo saber por que ela havia cometido esse massacre. O espírito da cobra de repente avançou sobre ela, fazendo Yue cair no chão de medo. No entanto, ela conseguiu ativar a adaga em sua mão e apunhalar a criatura à medida que se aproximava. O espírito da cobra desabou em seu ombro e morreu, o que desencadeou uma enxurrada de memórias mostrando todos os bons momentos que compartilharam juntos. Depois de finalmente rastejar para fora da floresta, ela viu o velho flutuando no ar como algum tipo de ser místico e imediatamente deduziu que ele era um imortal. Ela caiu de joelhos e implorou para que ele trouxesse de volta todas as pessoas de sua aldeia. Mas ele disse a ela que vida, morte e reencarnação eram controladas por leis celestiais com as quais ele não ousaria mexer jogando jogos de ressurreição.
Ela disse que seu coração parecia estar sendo dilacerado e perguntou o que deveria fazer a respeito. Ele ofereceu a ela a chance de se tornar sua aluna na jornada de cultivo, prometendo que isso entorpeceria seu coração para que ela não sentisse mais dor. Ela ficou atônita e imediatamente concordou em se tornar sua aprendiz. Depois disso, ele se tornou seu mestre, e ela o seguiu no caminho da cultivação. Mas um dia, durante o treinamento, ela fez uma descoberta chocante de que ele estava usando algumas técnicas distorcidas de beber sangue para aumentar seu nível de cultivação. Toda a sua atitude em relação a ela mudou de mentor para predador, e ele começou a olhá-la como se ela fosse sua próxima refeição em vez de sua aluna. De volta no presente, Ying ficou completamente impressionada com essa história e explicou que esse tipo de técnica maligna poderia drenar o sangue de pessoas normais para aumentar o poder de cultivo. Quando se tratava de consumir o sangue de um cultivador, isso poderia fazê-lo romper para níveis mais altos. Basicamente, o sangue de cultivador era como bebidas energéticas premium para seu método de treinamento distorcido. Mizue então percebeu que se o mestre de Yi-Wei os derrotasse e bebesse seu sangue, ele avançaria para o nível de formação de núcleo em estágio avançado, o que os fez entrar em pânico sobre sua situação atual. Mizue declarou que estavam completamente fritos, mesmo com suas armas artificiais, mas Yi-Wei disse que precisavam se mover rápido, porque se ficassem parados sem fazer nada, o mestre dela terminaria sua técnica maligna de beber sangue e roubaria sua energia espiritual à força. Ao ouvir essa notícia aterrorizante, Ying ficou completamente apavorado e sugeriu a Mizue que eles deveriam simplesmente fugir para algum lugar distante onde ninguém pudesse encontrá-los. Mizue também começou a sonhar acordado em se retirar da sociedade para algum refúgio romântico onde pudessem passar um tempo de qualidade juntos. Yi-Wei ficou com ciúmes ao ver esses dois pombinhos tendo seu momento e imediatamente interrompeu sua fantasia ridícula, dizendo-lhes que seu mestre os rastrearia, não importando onde tentassem se esconder. Ying, ainda sendo um completo idiota, então implorou a Mizue para transferir toda a sua energia espiritual para ele, porque achava que isso poderia lhe dar poder suficiente para derrotar o velho esquisito. Ele acrescentou que mesmo que morresse no processo, não se importaria de trocar sua vida pela felicidade dela. Os dois começaram a ter mais um daqueles momentos românticos piegas, mas Yi-Wei deu-lhe uma boa pancada na cabeça. Ying perguntou o que deveriam fazer então, e ela respondeu que talvez tivessem uma chance se trabalhassem em equipe. Ele ficou chocado, perguntando se ela estava planejando se voltar contra seu mestre, e ela respondeu que isso nem contaria como rebelião, já que seu mestre estava de olho na energia espiritual dela como um lobo faminto há tempos. Seu instinto dizia que sua data de validade estava se aproximando rapidamente. Ela implorou que não queria simplesmente aceitar a morte deitada, dizendo que ainda tinham uma chance de lutar, desde que trabalhassem juntos. Mizue o alertou para não confiar nessa proposta, pois poderia ser uma armadilha, mas Yi-Wei explicou que o talento de seu mestre era bem ruim, e ela não tinha ideia do porquê. No entanto, seu mestre finalmente conseguiu alcançar o estágio de formação do núcleo após anos roubando o sangue de outras pessoas. Ela acrescentou que havia passado metade do tempo de treinamento apenas para atingir o estágio de estabelecimento de fundação. Mas se seu mestre continuasse avançando rapidamente em sua cultivação ao drenar os outros, ela estaria morta e enterrada antes de chegar à formação de núcleo. Ying perguntou se o trabalho em equipe deles realmente lhes daria uma chance de vencer esse cara, e ela respondeu que talvez ainda houvesse esperança, já que o mestre dela não tinha completado sua técnica maligna ainda. Caso contrário, eles só poderiam rezar para que suas almas não pereçam no fogo. Ela explicou ainda que eles precisavam lançar um ataque surpresa enquanto ele estivesse desprevenido. Mas Mizue objetou que, mesmo se os três se juntassem contra ele, ainda seriam apenas um bando de fracos comparados ao nível de poder dele. No entanto, Yui revelou que a técnica de beber sangue dele tinha uma grande fraqueza, e se conseguissem atraí-lo para a armadilha, poderia haver uma chance de derrotá-lo. Mais tarde naquela noite, Mizue e Ying estavam no hotel e ele perguntou a ela se eles iriam se cultivar naquela noite. Mas Mizue bateu a cabeça dele em resposta, chamando-o de perdedor por até sugerir isso. No entanto, ela estava realmente com ciúmes porque ele estava tentando bancar o herói para Yue novamente. Mas ele respondeu que estava apenas tentando fazer jus ao nome que seu pai lhe deu. Mizue achou que essa era uma resposta sólida e disse a ele que, já que ele decidiu lutar, eles precisavam aumentar suas chances de vencer. Isso o empolgou porque ele achou que ela havia concordado em ajudá-lo para que pudessem alcançar a formação central juntos. Mas ela deu-lhe um grande não novamente. Ele ficou desapontado, perguntando-se por que eles sequer alugaram um quarto de hotel então. Ela de repente agarrou a mão dele e disse que da última vez que se beijaram, ela viu uma esfera brilhante no mundo da consciência dele. Mas ele fingiu que não sabia do que ela estava falando. Mizue disse que não era isso, dizendo que sentiu que a energia dessa esfera de luz era semelhante ao poder da família dela, e não era a mesma energia espiritual que ele tinha absorvido dela. Ela acrescentou que esse poder era mais forte do que qualquer coisa que ela já tinha visto, mas ele disse que sentia que isso era apenas seu potencial como cultivador. Além disso, ela disse que se ele conseguisse acessar essa energia, eles poderiam realmente derrotar o velho contra quem estavam lutando. Ele perguntou como poderia liberar esse poder e ela explicou que poderia funcionar como uma arma artificial ou espiritual. Então ele precisaria usar seu sangue para ativá-lo e formar um contrato com o poder. Ao ouvir isso, Ink ficou animado com a possibilidade de vencer, mas Mizue trouxe más notícias, dizendo que era bastante arriscado liberar um espírito de arma porque ele poderia tomar conta do corpo dele completamente. Isso assustou Ink profundamente, mas ele concordou em liberar o espírito da arma de qualquer forma, já que essa era a melhor opção entre todas as suas péssimas escolhas. E Mizue imediatamente cortou a palma da mão dele com sua arma mágica enquanto convocava o espírito.
O espírito se materializou e Ying ofereceu seu sangue para formar o contrato. Então, uma linda dama espírito apareceu que Mizu percebeu ter um nível de cultivo incrivelmente alto, e Ying ficou animado pensando que não precisavam mais temer o velho assustador. No entanto, o espírito da arma estourou sua bolha quando lhe disse que ele precisava estar no nível de alma ascendente para liberar todo o seu poder. Ela acrescentou que ele era fraco demais para mantê-la invocada por muito tempo, mais como um homem de 1 minuto de cultivo, e ela desapareceu apenas para realmente enfatizar seu ponto. Mizu disse a ele que seu nível de cultivo não conseguia usar nenhuma pequena fração de sua verdadeira força, e o perdedor sugeriu que eles fizessem algo travesso para aumentar seu poder. Mas ela o rejeitou novamente. Mais tarde naquela noite, Ying pensou que se não pudesse usar o espírito da arma para lutar, pelo menos a usaria para alguns benefícios mais íntimos. Então ele cortou a palma da mão novamente para tentar invocá-la, mas teve dificuldades. No dia seguinte, enquanto caminhava pensando na estratégia para derrotar o mestre de Yui, Zhao apareceu novamente com 2 cultivadores e exigiu que ele entregasse Mizu se quisesse continuar respirando. Mas ele disse que a decisão cabia a Mizu, o que realmente o irritou. Zhao ordenou que os 2 cultivadores com ele atacassem, e enquanto eles avançavam com ataques devastadores, Yui e Mizu apareceram de repente para bloqueá-los. Ambos invocaram suas armas especiais, e ao ver isso, os 2 cultivadores ficaram animados, fazendo Yui e Mizu perceberem que estavam lidando com caçadores de armas. Ambos lançaram ataques com suas armas, mas os 2 cultivadores rapidamente lançaram alguns feitiços que neutralizaram seus ataques e capturaram ambos, impedindo-os de usar seus poderes. Ying tentou entrar na luta também, mas eles rapidamente o derrubaram no chão. Um dos cultivadores ameaçou apagá-lo permanentemente se Yui e Mizu não entregassem suas armas. Ying começou a falar besteiras, e o cara decidiu silenciá-lo para sempre. Mas, justo quando ele estava prestes a esfaqueá-lo, uma luz brilhante de repente brilhou e o espírito de sua arma apareceu para salvar sua pele. Ele também libertou Mizu e Yui, chocando os 2 cultivadores, que imediatamente tentaram fugir, mas Mizu os parou, e eles caíram de joelhos implorando por misericórdia antes de correrem com o rabo entre as pernas. Enquanto isso, o mestre de Yui estava observando à distância, e ele estava emocionado que esses tolos logo se tornariam suas oferendas sacrificiais para alcançar o estágio final da formação do núcleo. Mizu deu a Zhao o aviso definitivo para nunca mais mexer com Ying, ou ela mostraria a ele o que a dor realmente significava. Isso destruiu completamente a alma de Zhao, e o pobre rapaz saiu correndo como um cachorrinho rejeitado, depois de ser recusado por uma garota na frente de todos. Enquanto isso, Yui estava examinando o espírito da arma como se nunca tivesse visto algo tão selvagem antes, perguntando-se como algo assim poderia existir. O espírito da arma se apresentou e mencionou ter algum tipo de contrato de sangue com Ying, o que tornou as coisas ainda mais confusas. Mizu ficou chocado que Ying conseguiu treinar o espírito tão bem em apenas uma noite, o que parecia impossível para alguém do seu nível. Yui começou a falar sobre ter visto sua poderosa arma de cultivo antes, mas o cérebro de Ying imediatamente lembrou do aviso de Chuanzi para manter a boca fechada sobre o encontro deles e a arma que ele recebeu, ou haveria sérias consequências. Como as contas Huntian estavam ligadas ao legado da família de Chuanzi, Ying sabia que não podia revelar o segredo. Então, ele rapidamente mentiu e disse que não fazia ideia de onde a arma veio. Yui perguntou ao espírito da arma qual era o seu nome, pensando que poderiam descobrir mais sobre a arma de cultivo a partir da sua identidade. Mas o espírito lançou uma bomba ao dizer que não tinha nome algum. Todos ficaram ali como estátuas confusas, até que Ying sugeriu que lhe dessem um. Ying a chamou de Lin, o que ela aceitou imediatamente, já que ele era seu mestre. Yui foi preparar a matriz da chama Yang, que eles precisavam para o confronto iminente com seu mestre perverso. Mizu virou-se para Ying e disse que ele precisava parar de ser tão fraco nas batalhas, o que o fez querer se esconder de vergonha. Lin apoiou a crítica de Mizu, dizendo que ele realmente precisava melhorar sua cultivação para não virar comida de monstro. Ying se sentiu um lixo sabendo o quão patéticas eram suas habilidades de luta, mas Lin explicou que seu nível de cultivo era na verdade decente. Ele apenas lutava como alguém que nunca tinha dado um soco na vida. Ela apontou que Mizu estava preocupada com ele ser eliminado, e ele admitiu que estava cansado de sempre se esconder atrás de mulheres como um jovem assustado. Então Lin decidiu levá-lo para outra dimensão para ajudar a melhorar suas habilidades de combate. Enquanto isso, Mizu os observava desaparecer à distância, secretamente esperando que Lin lhe ensinasse algumas técnicas de fuga, pois achava que tinham praticamente zero chance de sobreviver à batalha contra o mestre de Yui. Lin mostrou a Ying o incrível mundo dentro das contas Huntian, e sua mente ficou completamente impressionada com o fato de um espaço tão imenso caber dentro daquelas pequenas esferas. Ela explicou que o mundo da cultivação estava repleto de espíritos de armas milagrosas e armas lendárias, então revelou sua própria história de origem sobre ter sido criada por seu mestre original, usando 10 tesouros raros e sendo fortalecida com 10 anos de energia espiritual pura em algum reino congelado. Ying ficou impressionado e concluiu que ela devia ser incrivelmente poderosa, mas Lin o trouxe de volta à realidade, lembrando-o de que sua produção de poder era limitada pelo nível de cultivo de seu mestre. Ele perguntou se havia alguma maneira de ela eliminar o monstro de formação de núcleo com seus poderes de alto nível, e ela confirmou que havia de fato um método, mas isso significaria que ela nunca mais poderia vê-lo.
Essa notícia o atingiu como um caminhão, e ele imediatamente perguntou se isso exigia sacrificar a vida dela, ao que ela confirmou com um simples sim. Ela explicou que, se ele se fundisse com ela ou ficasse muito íntimo durante a cultivação, isso desencadearia uma explosão massiva que transformaria centenas de milhas em um deserto. Ying imediatamente rejeitou essa ideia, dizendo que nunca a deixaria ser usada como uma arma descartável. Ele então perguntou por que ainda era tão fraco, apesar de ter mais energia espiritual do que Mizu, e ela explicou a ciência para ele. Ela explicou que a força de um cultivador vinha de converter a essência do céu e da terra em energia espiritual, através de canais especiais de energia, o corpo deles. Como a energia espiritual dele vinha de fontes externas ao invés de seu próprio trabalho de cultivo, ele não tinha o conhecimento de como realmente usá-la corretamente. Surpreso com essa revelação, ele perguntou como poderia aprender a usar sua energia espiritual atual de forma eficaz. Ling disse que tinha uma solução e se moveu para trás dele para remover suas roupas, o que o fez entrar em pânico e perguntar se isso era a mesma coisa que poderia causar a explosão massiva. Ele começou a surtar e tentar parar o que estava acontecendo, mas Ling olhou para ele como se ele tivesse perdido a cabeça, o que o fez perceber que seus pensamentos tinham vagado para um território inapropriado e ele se sentiu um completo perdedor. Ela disse para ele se sentar e fechar os olhos para que ela pudesse guiar a energia espiritual dele corretamente. Quando ela começou a mover as mãos sobre o corpo dele para direcionar o fluxo de energia, ele ficou agitado novamente, mas ela disse para ele se concentrar no treinamento em vez de se distrair. Depois que ela guiou a energia espiritual através do sistema dele por um tempo, ele ficou surpreso ao descobrir que podia realmente controlá-la. Ling disse que a velocidade de aprendizado dele era impressionante e que com 5 a 10 dias de cultivo, ele poderia dominar o uso da energia espiritual. Ele disse para ela parar de brincar porque eles tinham uma grande batalha se aproximando e ele não tinha semanas para passar treinando. Ela revelou que havia outro método em que ela poderia transferir sua energia espiritual diretamente para ele, o que lhe permitiria usar seu poder livremente e imediatamente. A desvantagem era que o processo seria extremamente doloroso, mas Ying disse para ela prosseguir de qualquer maneira, já que ele estava desesperado. Ela começou a canalizar sua energia espiritual para o corpo dele, o que parecia ser atingido por um raio repetidamente. A dor era tão intensa que ele achou que poderia desmaiar, mas ele suportou pensando em todo o sofrimento que Yue e Mizu haviam experimentado em seus passados. A agonia tornou-se quase insuportável, mas finalmente a transferência de energia espiritual foi concluída e ambos se levantaram. Justo quando pensaram que poderiam respirar aliviados, um espírito da árvore que os espionava o tempo todo lançou um ataque surpresa. Ying tentou bloquear o ataque do espírito da árvore, mas acidentalmente o destruiu com uma explosão de energia de sua mão, o que o deixou olhando para a própria palma como se não pudesse acreditar no que acabara de acontecer. Ling explicou que agora ele poderia usar a técnica de transferência de energia espiritual que acabou de experimentar para realizar artes de cultivo de baixo nível que já havia aprendido. Ao ouvir isso, ele rapidamente testou suas novas habilidades e ficou surpreso quando elas realmente funcionaram corretamente. Ling o parabenizou por finalmente descobrir como usar a energia espiritual como um verdadeiro cultivador em vez de um completo amador. Ele perguntou a ela por que havia um espírito da árvore espreitando por ali, e ela admitiu que não conhecia todos os segredos das contas Huntian, mesmo tendo vivido lá por eras. Tudo o que ela podia dizer a ele era que o lugar estava repleto de energia espiritual muito mais concentrada do que qualquer coisa no mundo exterior, o que explicava por que criaturas aleatórias continuavam aparecendo. Mais tarde, Mizu os levou a uma loja de cultivo estranha que parecia mais suspeita do que um negócio de beco. Ling ficou surpresa que esses tipos de lugares duvidosos ainda existissem no mundo moderno de cultivo. Ela avistou algumas mercadorias adultas questionáveis e inocentemente perguntou para que serviam. Então Ying rapidamente inventou uma história sobre serem tesouros mágicos usados por cultivadores mais velhos, esperando que ela acreditasse em sua explicação, e ela acreditou. Eles entraram na loja e foram recebidos por alguns funcionários que se esforçaram demais para serem divertidos, mas acabaram parecendo completos palhaços. Mizu ficou irritada com a performance amadora deles e fritou o laptop com seus poderes, o que os chocou ao perceberem que ela era realmente uma cultivadora. A recepcionista teve a audácia de parabenizar Mizu por se endividar porque aquele PC era um MacBook, mas Mizu fez um movimento de chefe total ao jogar seu cartão de crédito VIP neles. As duas recepcionistas pouco atraentes quase desmaiaram ao ver que era um cartão VIP de diamante dourado ultra raro que apenas os clientes mais elitistas possuíam. Eles imediatamente decidiram escoltá-la para conhecer o chefe pessoalmente, mas quando Ying e Ling tentaram seguir, a equipe os bloqueou e disse que não permitiam pessoas sem dinheiro na seção VIP. Mizu entregou a Ying uma bolsa cheia de pedras espirituais de baixo nível e disse-lhe para dar uma olhada enquanto ela cuidava dos negócios. Ling explicou que essas pedras espirituais eram basicamente a moeda do mundo da cultivação, o que fascinou Ying, já que ele nunca tinha lidado com dinheiro mágico antes. A recepcionista podia sentir sua inexperiência de longe, e decidiu mirá-lo. Ela sugeriu que eles dessem uma olhada nos tesouros mágicos da loja, e Ying Yin concordou ansiosamente, já que ele precisava desesperadamente de uma arma decente para a batalha que se aproximava. A senhora os levou à seção de tesouros e mostrou vários produtos, mas tudo estava muito além do seu orçamento, já que ele só tinha 50 pedras espirituais para gastar. A recepcionista disse-lhe que, mesmo com seu generoso desconto, o item mais barato da loja ainda custava 300 pedras espirituais.
Yin ficou desanimado e disse que preferia guardar seu dinheiro em vez de gastá-lo em quinquilharias caras, mas a recepcionista não estava disposta a deixar um cliente em potencial ir embora com dinheiro não gasto. Ela disse a ele que poderiam oferecer uma chance de ganhar itens de alto valor através do programa especial deles, o que imediatamente chamou sua atenção como um peixe vendo isca. Ela sugeriu que jogassem um jogo de apostas onde ele poderia ganhar tesouros mágicos valiosos ou lixo completamente sem valor com apenas um pequeno investimento. Yin perguntou a Ling se deveria participar e ela deu sinal verde, então ele seguiu a recepcionista para conferir a seleção de prêmios. Enquanto isso, o dono da loja examinou o cartão VIP de Mizu e ficou surpreso ao descobrir que era completamente legítimo. Ele disse a ela que nos últimos 100 anos, nenhuma família além do lendário clã de cultivo Li havia recebido um cartão tão exclusivo. O chefe se apresentou como Mei Zi, o gerente da filial, e Mizu disse a ele que queria o item mágico mais valioso de todo o inventário. Ele disse que poderia fazer isso acontecer, mas somente se ela entregasse o cartão VIP como pagamento, ao que ela concordou sem hesitação. Enquanto Mei Zi foi buscar o item, o recepcionista masculino feio questionou se isso era uma decisão de negócios inteligente. Mei Zi ignorou suas preocupações, explicando que o item era basicamente inútil de qualquer forma, já que só podia proteger os usuários de ataques abaixo do nível da alma nascente, o que o tornava lixo ultrapassado na cena de cultivo atual. De volta à sessão de jogos, a recepcionista mostrou a Yin e Ling uma coleção de caixas seladas contendo tesouros valiosos escondidos. Ling disse a ele que poderia facilmente quebrar os selos mágicos, então escolher o melhor tesouro não seria um problema com a ajuda dela. Yin ficou animado e começou a andar por aí tentando decidir qual caixa parecia mais promissora. Quando ele pediu a opinião dela, Ling escolheu uma que parecia completamente comum e sem graça em comparação com as outras. Quando abriram a caixa, encontraram apenas uma adaga velha e enferrujada chamada Alma do Sangue do Dragão, o que fez a recepcionista comemorar internamente porque achou que eles tinham escolhido o pior prêmio possível. Yin testou a arma esperando liberar algum poder oculto, mas parecia apenas um pedaço de lixo comum que pertencia a uma lixeira. Depois que saíram da área de apostas, a recepcionista correu para seu chefe para se gabar do lucro fácil que acabara de obter daqueles clientes ingênuos. Mei Zi elogiou sua habilidade de vendas e perguntou qual tesouro estava na caixa que eles escolheram. Quando ela mencionou casualmente que era apenas uma adaga enferrujada chamada Alma do Sangue do Dragão, Mei Zi imediatamente perdeu um pouco de sangue ao perceber que eles tinham acabado de dar acidentalmente um de seus itens mais valiosos e lendários para um casal de clientes desavisados. Mais tarde, Yua apareceu para relatar ao seu mestre como uma boa aluna, e ele perguntou sobre o progresso da missão que lhe havia dado. Ela disse que tinha falhado completamente, mas esse velho não comprou seu ato inocente nem por um segundo. Ele revelou que já sabia que ela tinha se aliado àqueles dois cultivadores para planejar sua eliminação, o que fez o sangue de Yua gelar. Ela tentou negar tudo, mas ele lançou uma bomba ainda maior ao dizer que tudo estava sob seu olhar atento, porque ele estava disfarçado como o zelador limpando na escola o tempo todo. Yua estava completamente abalada e o acusou de ser um espertalhão sorrateiro, mas ele explicou casualmente que se disfarçar como funcionário de manutenção era a maneira perfeita de drenar alguns estudantes enquanto espionava seus planos contra ele. Sem aviso, ele lançou um ataque feroz contra ela, mas ela conseguiu desviar e começou a correr por sua vida enquanto esse psicopata a perseguia como um vilão de filme de terror. Enquanto isso, Yin e sua equipe estavam examinando sua nova arma quando Ling revelou algumas informações importantes sobre o que ele realmente havia ganhado naquele jogo de azar manipulado. Ela disse a ele que era uma arma espiritual selada com uma verdadeira alma de dragão presa dentro, o que fez seu punhal enferrujado parecer muito mais interessante. Ela explicou que, segundo a lenda, um cultivador experiente havia eliminado um dragão vermelho que estava aterrorizando o mundo e selou sua alma neste mesmo punhal. Ela acrescentou que o revestimento de sangue de dragão vermelho na lâmina era extremamente corrosivo e podia derreter quase qualquer coisa. Yin e Mizu ficaram impressionados que Ling conhecia toda a história dessa arma aleatória, e ela lhes disse que estava por aí há séculos, então tinha ouvido todos os tipos de histórias antigas. Ela então revelou a reviravolta final. Na verdade, foi Chuanzai quem derrubou o dragão, o que fez Yin perceber que ele havia encontrado algo incrivelmente valioso, afinal. Ele se perguntou o que aconteceria se ele libertasse o verdadeiro dragão para devorar o inimigo da formação do núcleo, mas Lin rapidamente descartou essa ideia. Ela explicou que o verdadeiro dragão era uma besta demoníaca que odiava humanos, e provavelmente causaria ainda mais caos se fosse libertado. Além disso, ela não fazia ideia de como realmente libertar a coisa, então esse plano estava morto na água. Mizu, sendo seu habitual eu pessimista, reclamou que isso tornava a arma completamente inútil, mas Lin discordou. Ela apontou que, sendo um tesouro mágico, tinha que haver alguma técnica para usá-lo corretamente. Ela sugeriu que Ying tentasse canalizar sua energia espiritual na adaga para ver o que aconteceria. Então ele tentou imediatamente. Os resultados foram absolutamente selvagens. Ele de repente se clonou em 3 cópias usando uma técnica chamada separação de corpo. Mizu, que conseguia encontrar o lado negativo até em ganhar na loteria, achou isso um lixo. Mas Lin apontou que ela não conseguia nem dizer qual corpo era o verdadeiro, apesar de seu nível avançado de cultivo, o que impressionou Ying. Mizu também ficou chocada por ele agora conseguir usar a energia espiritual tão suavemente.
e ele deu todo o crédito a Lin por não desistir de seu caso perdido. De repente, Ying recebeu uma mensagem telepática urgente de Yui, avisando-o de que o mestre dela planejava eliminá-los a todos e dizendo-lhe para se encontrar no local predeterminado. Ele imediatamente informou Mizu e se preparou para partir, mas ela ficou assustada e perguntou se ele realmente queria seguir com essa missão de Alto Isekai. Quando ele confirmou que estava comprometido, ela lhe se entregou o pingente protetor que havia comprado na loja de cultivo suspeita e fez com que ele prometesse ficar vivo, não importando o que acontecesse. Todos saíram juntos apressadamente, com Ying determinado a proteger Mizu a todo custo. O mestre maligno continuou a caçar Yui como um cão de caça, e revelou que esse tinha sido seu plano mestre desde o dia em que a aceitou como aluna. Ele sempre teve a intenção de eventualmente eliminá-la para poder avançar para o estágio final da formação do núcleo, o que deixou Yui absolutamente furiosa por ter sido enganada por tanto tempo. Enquanto isso, Mizu disse a Ying que eles não eram nem de longe fortes o suficiente para derrotar o inimigo e sugeriu que tentassem descobrir como usar a formação de matriz, já que essa era a única esperança de vitória. No entanto, Ying sentia que algo estava seriamente errado com toda essa situação. Mesmo que ele não conseguisse identificar exatamente o que estava errado, o cultivador maligno finalmente encurralou Yui quando ela ficou sem lugares para escapar, e como não tinha mais para onde correr, ela decidiu lutar com tudo o que tinha. Mas esse novato arrogante disse a ela que ela não tinha absolutamente nenhuma chance de vitória contra alguém do nível dele. Ele lançou um ataque contra ela, mas Ying interveio com um contra-ataque perfeitamente cronometrado que a salvou de ser eliminada. O cultivador maligno percebeu que Ying estava usando a técnica de separação corporal, mas não pareceu impressionado e desencadeou um ataque devastador chamado Palma Sangrenta que mirou nos três. Wu e Mizu rapidamente avançaram para se defender, mas ainda assim ficaram bastante machucados. Ying atacou com seus clones enquanto Yui e Mizu seguiram com seus próprios movimentos especiais. Mas o velho monstro bloqueou tudo o que eles lançaram contra ele. Yui percebeu que a defesa dele era muito forte e que precisavam encontrar alguma fraqueza que pudessem explorar, então decidiram coordenar seus ataques. Mas esse velho retorcido estava se divertindo assistindo às suas tentativas desesperadas, zombando deles sobre o quão ignorantes eram em relação ao verdadeiro poder da cultivação no nível de formação do núcleo. Ele logo os dominou completamente, o que fez Ying pensar em usar o sangue de dragão real em sua adaga como último recurso. Ele investiu contra o inimigo com um ataque direto de soco, mas no exato momento em que seus ataques colidiram, ele rapidamente convocou sua adaga e conseguiu romper a defesa do vilão, causando uma pequena quantidade de dano em seu peito. O velho psicopata ficou completamente atordoado que alguém pudesse realmente machucá-lo no nível de formação do núcleo, e começou a se perguntar que tipo de arma louca Ying estava empunhando. Ele avançou como um maníaco, agarrou Ying pela garganta e começou a drenar sua energia espiritual como um tipo de vampiro de energia. Mas então Ying desapareceu no ar, e um de seus clones apareceu para atacar o velho confuso, fazendo-o perceber que estava estrangulando um falso o tempo todo. O que esse tolo antigo não sabia era que a adaga de sangue de dragão tinha uma habilidade ainda mais poderosa. Permitia ao usuário transferir sua alma entre diferentes corpos, o que significava que Ying podia basicamente se teletransportar para fora do perigo ao trocar para outro clone sempre que as coisas ficavam complicadas. O velho monstro decidiu parar de brincar e ativou sua técnica suprema chamada Arte Demoníaca, que começou a puxá-los em sua direção enquanto simultaneamente drenava seu sangue e energia espiritual como o aspirador de pó mais aterrorizante do mundo. Ying imediatamente convocou Link, que contra-atacou a técnica mortal e os salvou de serem transformados em cascas secas. Ela criou uma barreira protetora ao redor deles, e disse a Ying que só poderia segurar esse louco por cerca de 2 horas, antes que seu poder se esgotasse. O velho demônio tentou descobrir em que nível estava a cultivação de Lang, mas quando não conseguiu sentir corretamente, assumiu que ela estava apenas blefando, e lançou outro ataque que rachou sua barreira. No entanto, Ling reforçou a barreira imediatamente, o que chocou o velho ao perceber que isso não era uma ameaça vazia afinal. Mas a barreira começou a encolher sob pressão, o que deixou o cultivador maligno animado, porque ele pensou que a vitória estava ao alcance. Ele começou a lançar ataque após ataque na barreira, enquanto se perguntava por que alguém com um nível de cultivo tão alto não estava revidando. Eventualmente, seus neurônios conectaram os pontos e ele deduziu que Liang devia ser um espírito de arma, o que explicava por que ela só podia defender e não atacar. Yue ficou chocado ao descobrir a verdadeira natureza de Ling e disse aos amigos que precisavam escapar imediatamente enquanto Ling mantinha o monstro ocupado. Eles correram para a floresta para montar a formação de matriz que precisavam para prender esse idiota, e depois de alcançarem a segurança, Ying absorveu Ling de volta em seu corpo, onde ela pertencia. Depois de algum tempo, o velho os alcançou e ficou surpreso por eles terem parado de correr como coelhos assustados. Ele avançou em direção a eles com intenção assassina, e Yue imediatamente começou a lançar o feitiço para ativar a armadilha. O cultivador maligno caiu direto na armadilha deles e começou a lutar contra as amarras mágicas. Então Ying e Mizu rapidamente lançaram seus ataques enquanto o ferro estava quente. E Wei também liberou sua técnica mais poderosa. Mas todos ficaram sem palavras quando o velho de repente se libertou e os lançou para trás como se fossem moscas irritantes. Wei exigiu saber por que o plano cuidadosamente elaborado deles não teve nenhum efeito sobre ele, e ele começou a rir como o mestre manipulador que era.
Ele revelou que ela deve ter estudado secretamente suas técnicas de arte demoníaca a partir de seu livro de instruções pessoal, mas então revelou a reviravolta final. Todas as fraquezas e contramedidas escritas naquele livro eram completamente falsas. Ele havia incluído deliberadamente informações falsas para enganá-la a usar a formação de matriz específica, que na verdade aumentaria o poder de sua arte demoníaca em vez de enfraquecê-la. Basicamente, eles acabaram de lhe entregar a configuração perfeita para eliminá-los e roubar toda a energia espiritual deles. Yue e Mizu perceberam que tinham caído na armadilha mais elaborada do mundo, e estavam completamente condenados, então começaram a correr por suas vidas novamente, enquanto o velho demônio tentava impedir sua fuga. Ying convocou Liang mais uma vez para bloquear o caminho dele e dar aos seus amigos uma chance de escapar. O cultivador maligno observou sua presa fugindo e começou a pensar em maneiras de impedi-los de escapar de seu alcance. De repente, ele chamou Yue e começou a falar sobre um massacre que havia destruído sua aldeia anos atrás, o que a fez congelar no lugar como se tivesse sido atingida por um raio. Ele começou a contar a história de fundo mais distorcida de todas, explicando que há 20 anos ele estava rastreando o espírito da cobra até a aldeia dela porque queria colocar as mãos no núcleo da criatura, mas nunca esperou encontrar um Yundin que já havia alcançado o estágio avançado de condensação de Qi, o que era absolutamente insano para alguém tão jovem. Ele descobriu que Yue tinha um corpo especial que podia cultivar automaticamente desde o nascimento, o que ele viu como o prêmio máximo para corrigir seu próprio talento terrível de cultivo. Esse doente disfarçou-se de vidente e tentou convencer a pequena Yue a ir com ele. Mas quando ela recusou, ele elaborou o plano mais maligno imaginável. Ele decidiu massacrar toda a aldeia dela disfarçado como o espírito da serpente, e até usou uma erva mágica que poderia fazer o espírito da serpente enlouquecer completamente. A inocente garotinha pensou que seu melhor amigo havia eliminado todos que ela amava e implorou a ele por ajuda para se vingar, o que lhe deu a oportunidade perfeita de manipulá-la para segui-lo e treinar sob sua orientação distorcida. O velho psicopata então revelou o golpe final. Não só ele havia conseguido enganar Yue para se tornar sua aluna, mas também havia obtido o núcleo do espírito da serpente durante todo aquele caos. Ouvir isso partiu completamente o coração de Yue, e ela começou a chorar ao pensar em como sua única amiga havia sido usada como uma arma contra sua própria família. A raiva e a traição a atingiram como um trem de carga, e ela convocou LeFou enquanto avançava de volta em direção a esse monstro que havia destruído toda a sua vida. Yin seguiu logo atrás dela como apoio, e quando Yue se aproximou do velho demônio com um ataque furioso, ele bloqueou seu ataque com uma barreira poderosa como se não fosse nada. Mas enquanto esse velho arrogante estava focado em Yue, Ying apareceu do nada e o apunhalou com a alma do verdadeiro sangue de dragão, que conseguiu perfurar suas defesas. O velho ficou absolutamente furioso e ativou uma técnica de arte de controle insana que começou a mexer com o próprio clima. Enquanto isso, no céu, Zhao estava voando em seu jato particular com seu mordomo quando uma turbulência repentina atingiu a aeronave e a condenou a uma aterrissagem forçada. O piloto imediatamente pegou um paraquedas e abandonou todos os outros, deixando Zhao e seu mordomo para descobrirem seu próprio plano de sobrevivência. Outro passageiro que claramente não se importava com o bem-estar de Zhao agarrou o segundo paraquedas e tentou se salvar, mas o leal mordomo o impediu e insistiu que seu mestre tinha que escapar primeiro. Mas, honestamente, quem realmente se importava em salvar Zhao afinal? O passageiro egoísta lutou com o mordomo pelo paraquedas, o que infelizmente rasgou o objeto e fez o sujeito despencar para sua desgraça mais rápido do que o próprio avião teria caído. O mordomo avistou um último paraquedas e agarrou seu mestre enquanto tentava desesperadamente alcançar o equipamento de emergência que estava prestes a cair do avião. Enquanto isso, Mizu teve sua própria ideia maluca e voou para o céu para montar na aeronave em queda antes de ativar sua técnica suprema chamada Punição do Céu. Ela direcionou todo o avião em direção ao velho demônio como um míssil guiado, e quando ele viu esse desastre se aproximando, ficou chocado, mas também grato por Mizu estar apenas no nível de estabelecimento de fundação, caso contrário, ele teria que correr para salvar sua vida. Quando Mizu se aproximou com seu projétil de avião, o velho demônio imediatamente começou a absorver a energia do trovão da punição celestial para ajudá-lo a avançar para o estágio final da formação do núcleo. Isso foi seguido por uma explosão massiva do acidente de avião, que iluminou todo o campo de batalha, e Mizu começou a desviar os ataques de raios que o velho monstro estava lançando contra ela. O cultivador maligno reuniu um poderoso raio em sua mão e o lançou em Mizu, que a derrubou do céu. Yin correu rapidamente para resgatá-la, mas ao pegá-la nos braços, o velho lançou outro ataque devastador de relâmpago contra eles. No entanto, o pingente protetor que Mizu lhe dera anteriormente ativou-se de repente e salvou-os de serem eletrocutados. Mas esse velho implacável não estava prestes a desistir, então ele se preparou para lançar mais um ataque. Quando o velho demônio se aproximou deles para o golpe final, Yin combinou seus poderes com a cultivação de Mizu e lançou uma técnica conjunta chamada Punição Celestial Namorada, que instantaneamente cortou um dos braços do monstro e provou que o trabalho em equipe realmente poderia vencer o mal. O velho psicopata ficou ainda mais enfurecido e imediatamente lançou seu ataque mais devastador chamado Absorção de Sangue, que começou a drenar seu sangue e energia espiritual ao mesmo tempo, como uma espécie de aspirador demoníaco. Lin apareceu para tentar reduzir o efeito dessa técnica mortal, mas ela não conseguiu aguentar por muito tempo, já que Yin estava perdendo energia espiritual mais rápido do que a água escoando de uma banheira.
Yin percebeu que, como o poder de Lin vinha diretamente de sua própria energia, se esse monstro continuasse absorvendo sua cultivação, ela também ficaria enfraquecida. Então ele ordenou que ela recuasse para as contas Huntian enquanto ele lidava com a situação sozinho. Ele avançou em direção ao velho enquanto convocava sua adaga, mas o cultivador maligno imediatamente ativou sua técnica de arte de controle para roubar o controle da arma e virá-la contra seu próprio mestre. Yin sentiu seu sangue queimando dentro das veias, e lembrou que o revestimento de sangue de dragão real na faca poderia corroer qualquer coisa que tocasse, incluindo seu próprio corpo. O velho continuou drenando sua força vital e de repente agarrou Mizu com sua energia, puxando-a em sua direção como uma boneca de pano. Ela logo perdeu a consciência após ter muita energia espiritual drenada de seu corpo, e ver isso fez Yin perder completamente a cabeça de fúria. Na manhã seguinte, eles partiram para encontrar o monstro. Atacar, mas o velho facilmente o afastou como um inseto irritante. Enquanto isso, Yui estava tendo alucinações sobre sua amiga espírito de cobra, e se culpando por ser muito fraca para conseguir a vingança que havia desejado por tantos anos. Yin viu Mizu deitado imóvel no chão e imediatamente pegou sua adaga novamente, mas desta vez algo diferente aconteceu. Ele se transformou quando sua raiva atingiu seu ápice absoluto. Ele deliberadamente cortou seus próprios braços com uma lâmina corrompida e lançou a adaga alto no ar, então provocou o velho para absorver todo o sangue que quisesse. No entanto, seu sangue passou primeiro pela adaga flutuante, o que fez com que ela se corroesse antes que o cultivador maligno absorvesse inconscientemente a força vital envenenada em seu próprio corpo. O velho monstro imediatamente começou a sentir uma sensação de queimação se espalhando por dentro e seu rosto começou a derreter como se ácido estivesse corroendo sua pele, o que o deixou completamente chocado. Essa reação horrível interrompeu a técnica de absorção de sangue. E Yui imediatamente lançou outro ataque contra ele, mas ele ainda tinha força suficiente para desviar o ataque dela e chutá-la para longe como uma bola de futebol. Ele tentou atacar Yin em seguida, mas nosso herói bloqueou o golpe e imediatamente avançou a toda velocidade. O corpo do velho estava se corroendo rapidamente pelo sangue venenoso, então ele rapidamente ativou alguma técnica de manipulação de terra e lançou múltiplos ataques sobre Yin. Mas nada poderia detê-lo agora. Ele rompeu todas as defesas e avançou com um ímpeto imparável antes de cravar a adaga diretamente no peito do monstro. O cultivador maligno começou a queimar de dentro para fora e, com seu último suspiro, declarou que seu colega aprendiz sênior viria vingar sua morte. Ele também lançou uma maldição sobre Yin, dizendo que ele viveria em constante medo pelo resto de sua vida. Mas Yin achou que isso era apenas o desvario desesperado de um vilão derrotado. Yui ficou extremamente feliz por finalmente ter se vingado por sua amiga e família após todos esses anos de sofrimento. Yin caminhou até o corpo inconsciente de Mizu e de repente chamou por algum ancião desconhecido que ficou surpreso por sua presença ter sido detectada. Inca explicou que sentiu alguém os observando desde que Mizu entrou em sua consciência e fez contato com as contas Huntian. O misterioso ancião perguntou por que ele estava se revelando agora, e Ying disse que queria ajuda para salvar a vida de Mizu. Quando o ancião questionou por que deveria prestar assistência, Ying se curvou profundamente e prometeu fazer qualquer coisa que fosse exigida dele. O ancião então revelou que estava de olho em Ying especificamente para conseguir as contas Huntian, então Ying imediatamente convocou o precioso artefato e o ofereceu sem hesitação. Mas o ancião desconhecido explicou que não podia levar as contas deste local porque ele existia em um espaço dimensional diferente. Em vez disso, ele propôs fazer um acordo de 3 anos em que Ying teria que trazer as contas Huntian pessoalmente. Quando Ying perguntou o nome desse lugar misterioso, o ancião disse que revelá-lo era proibido pelas regras mais altas daquele reino, e que ele precisaria descobrir as respostas por si mesmo. Ying então perguntou o que aconteceria se ele não cumprisse os termos desse acordo, e o ancião friamente lhe disse que a vida de Mizu seria perdida, o que lhe causou arrepios. Mais tarde, depois que Mizu se recuperou de seus ferimentos, ela o levou a um jardim tranquilo onde costumava passar bons momentos com sua mãe. Nesse belo cenário, ele prometeu protegê-la e impedir que algo terrível acontecesse com ela novamente. E após ouvir seu sincero juramento, Mizu decidiu que era finalmente hora de recuperar seu verdadeiro primeiro beijo dele. Se você chegou até aqui, comente RIP Mizu para confundir os falsos fãs. Dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Vejo você no próximo. Tchau!